Eu saúdo você, meu amado ouvinte, com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ser bem rápido, somente alguns versículos que se encontram no livro de Lucas, capítulo 19, e diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, aleluias, o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar, aleluias, aquele que havia se perdido. Se você se encontra, aleluias, hoje, aleluias, numa situação que você se encontra perdido, sem rumo, sem direção, aleluias, Jesus te chama. Aleluias, em Mateus capítulo 11, versículo 8, ele diz: Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele ainda chama nos dias de hoje. Ainda, aleluia, nos dias de hoje Ele chama cada um de nós para estar perto dEle. Zaqueu, aleluia, ele não queria conhecer Jesus, ele só queria ver. Aleluias. Muitas das vezes os homens olham para a gente e tentam ver Jesus em cada um de nós. Aleluias. Eles pregam esse Jesus e nós queremos ver Jesus através deles. E nós tentamos. Aleluia, nós buscamos incessantemente, aleluia, espelhar Jesus através das nossas vidas para as pessoas. Aleluia, somos homens cheios de falhas, cheios de defeitos, mas tentamos. Buscamos incessantemente apregoar Jesus através das nossas vidas e principalmente através da sua palavra. Porque Paulo em Romanos diz, aleluias, que o evangelho de Deus, aleluias, é o poder de Deus para transformar as vidas. Aleluias, eu posso apregoar, eu posso, aleluias, falar de Jesus incessantemente, mas o meu próximo quer, aleluia, ver Jesus em mim. Aleluia, e todos os dias a gente busca isso, ser imitador de Cristo. Aleluia, daqui eu queria ver Jesus, e ele tinha uma multidão. Aleluia, historiadores falam que aquela multidão era de 5.000 homens para cima, e era muito difícil ver Jesus. Às vezes a gente acha muito difícil ver Jesus. Aleluias, porque existem multidões, às vezes de dificuldades, de problemas, às vezes uma multidão, aleluias, nos impede de ver Jesus. Às vezes nós se encontramos como Zaqueu, pequenos, aleluias, em meio àquela multidão. Às vezes é a multidão da droga, às vezes é a multidão do álcool, às vezes é a multidão, aleluias, do apontamento, às vezes é aquela multidão que nos impede de ver Jesus. Mas eu te convido nesta manhã a ser como Zaqueu, não fique parado. Aleluia, talvez alguém tenha dito para Zaqueu, aleluia, tu não vai conseguir ver Jesus. Aleluia, tem aquela multidão toda e tu é pequeno demais. Mas ele não ficou parado, ele correu até Jesus. Ele correu, aleluia, adiante daquela multidão, e ele disse: eu vou ver Jesus, e não importa a multidão que quer me impedir, não importa a dificuldade que quer me impedir, não importa
a circunstância, aleluia, não importa qual é a situação, eu vou ver Jesus. Ele colocou no seu coração, eu vou ver Jesus. Ele só queria ver. A palavra de Deus diz que ele não queria conhecer, ele queria ver Jesus. E ele corre. E ele corre diante daquela multidão. Aleluia, ele sobe. Aleluia, em um sicomoro. Aleluia, em uma figueira brava. Para ver Jesus. Então eu te digo nesta manhã, se você quer ver realmente Jesus, não fique parado, não fique estático. Aleluia. Se mova. Se mova em direção a Jesus. Busque Jesus na palavra. Busque Jesus de alguma forma. Nós estamos aqui nesta manhã apregoando Jesus. Nós estamos falando do amor de Jesus. Nós estamos falando aqui que ainda Jesus te chama. Ele diz, vinde a mim. Nós estamos aqui, aleluia, como ministros do Evangelho, apregoadores de Cristo. Aleluia, para pregoar a boa vontade, aleluia, a boa e perfeita, aleluia, vontade do Senhor, as boas novas do Evangelho. Nós estamos aqui nesta manhã. Aleluia, você quer ver Jesus? Aleluia, venha até este local, nós vamos orar por você. Você quer ver Jesus? Venha até este local. Aleluia, nós vamos orar por você. Aleluia, se você quer se reconciliar. Aleluia, se você quer aceitar Jesus. Aleluia, não fique parado. Zaqueu correu adiante da multidão e foi, aleluia, ver Jesus. Ele não ficou parado, ele não permitiu que a multidão o paralisasse. Ele não permitiu que o fato dele ser pequeno, talvez ele tivesse só 1,20 m, 1,30 m. Aleluia, ele não permitiu que o fato dele ser miúdo impedisse de ver Jesus. O que é que nesta manhã está impedindo você, aleluia, de ver Jesus? Aleluia, a palavra de Deus diz que se você, aleluia, não ficar parado, mas se você caminhar, aleluia, você se movimentar em direção, aleluia, de Jesus, aleluia, Ele vai te dizer, aleluia, Zaqueu, hoje me convém entrar em tua casa e ceiar contigo. Quando a gente se movimenta em direção a Jesus, Ele se movimenta de volta em direção da gente. Quando você dá o primeiro passo para Jesus, Ele também dá o primeiro passo para você. Ele faz como aquele pai do filho pródigo. O filho pródigo chegando até o seu pai correu em sua direção e o abraçou. Jesus quer fazer nesta manhã desta forma. Dê o primeiro passo para Jesus. E Ele também vai dar o primeiro passo para você, em sua direção. Ele vai te abraçar. Ele vai dizer, aleluia, eu quero entrar na tua casa. Eu quero entrar no teu lar. Aleluias. E vai haver mudança. Porque aonde Jesus entra, aonde Jesus está, há mudança. Ele entrando numa cidade, aleluia, viu uma multidão carregando um corpo, aleluia, viu uma viúva chorando. Há uma multidão desesperada, uma multidão contrita, uma multidão triste, porque a morte entristece. A morte tira as forças. Mas do outro lado vi outra multidão. Uma multidão cantando, dizendo hosanas, dizendo glória a Deus, dizendo aleluias. Uma multidão feliz, porque no meio daquela multidão estava Jesus. E quando aquela multidão triste se encontrou com a multidão que vinha a Jesus, aleluias, aquela multidão que estava triste, a tristeza foi convertida em alegria. Porque Jesus, parando toda aquela multidão, Ele disse, aleluias, pare, o que é isso? E era o filho de uma viúva que estava morto. Já tinha perdido o esposo e agora tinha perdido o único filho. E Jesus, aleluia, quebrando todo o protocolo, porque não podia pegar em caixão nem em morto. Ele toca no caixão, aleluias, e aquele jovem volta à vida.
Aquele jovem volta à vida. Aleluia, se você já está morto, Jesus quer te dar vida. Não importa quanto tempo você está morto, Jesus tem vida. E aquela multidão ficou alegre, porque aquele menino voltou à vida. Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Aleluias, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Aleluia, não importa quantos dias você já está morto, não importa a situação que está. Aleluia, Jesus é vida. Aleluia, e vida com abundância. Dê o primeiro passo para Jesus nesta manhã. Aleluias, e Ele vai dar o primeiro passo para você. Aleluia, caminhe em direção a Jesus, e Ele vai caminhar em tua direção, e Ele vai fazer mudança em tua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.